IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que nos acompanha ao vivo na programação da TV Floripa, canal 4 da NET, ou também no site da TV, que é www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com os professores do IIPC Florianópolis. Hoje temos aqui como nosso convidado o professor Paulo Marreca. Ele já esteve aqui outras vezes e vai conversar com a gente sobre os benefícios pessoais da projeção consciente. O professor Paulo Marreca, ele é professor e empresário na área de tradução e de idiomas. O professor Paulo Marreca também, ele é voluntário, professor do IIPC Florianópolis e pesquisador da Conscienciologia. Professor Paulo, seja muito bem-vindo aqui à TV Floripa. Muito bom te receber novamente. Boa tarde, é um prazer estar de volta aqui. Então, hoje falando sobre os benefícios da projeção da consciência, das outras vezes já falamos sobre temas correlatos, né? E é bom estar aqui de volta esclarecendo, ampliando para aqueles que já sabem um pouco sobre o assunto e trazendo um pouco mais de conhecimento para quem gostaria de pesquisar e onde mais poder encontrar sobre o assunto. Ok. E antes de a gente entrar na entrevista propriamente dita, eu quero lembrar aos nossos telespectadores que nesse momento, no IIPC Florianópolis, que fica aqui no centro de Florianópolis, na Avenida Rio Branco, temos a presença de voluntários lá que também nos assistem aqui à entrevista e estão prontos para atender a sua ligação, caso você queira ligar para o IPC e ter mais informações sobre as palestras, os cursos, como é que funciona essa instituição. Então, os telefones para você telefonar, então, é 3224-3446 ou também no 3025-3135. Então, você fique à vontade para entrar em contato durante essa entrevista. Professor Paulo, vamos então conversar sobre os benefícios pessoais da projeção consciente. Para introduzir esse assunto, você poderia falar então sobre o que é a projeção consciente? Bom, a projeção consciente, a projeção da consciência, em primeiro lugar, para entender isso, é preciso entender o que nós denominamos a consciência, ou seja, o que seria a consciência. Então, nesse caso, a conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência de forma abrangente, entende que a consciência somos nós, né? Eu, você, também é denominada de self, espírito, alma, dependendo da abordagem que a pesquisa. Então, entende que a consciência, nós, nos manifestamos, em primeiro lugar, de várias maneiras, de várias formas. Então, a conscienciologia estuda a consciência, com os seus vários corpos, ou seja, entende que a consciência utiliza um corpo físico, esse corpo que nós utilizamos nessa dimensão, um corpo energético, um corpo emocional e um corpo mental. E a consciência utiliza esses corpos, ou esses veículos de manifestação, para se manifestar nas diferentes dimensões. Então, aceita também parte do princípio que há mais de uma dimensão, não apenas essa dimensão física. E aborda também a consciência a partir de suas várias existências, porque a conscienciologia entende que a vida é um contínuo, ou seja, não há um fim da vida. Então, há sim um fim do corpo físico e às vezes desse corpo energético que pode ser descartado. Algumas pessoas, nem todas as pessoas descartam esse corpo energético. Então, mas o corpo emocional e o corpo mental continuam, ou seja, a consciência continua se manifestando em outras dimensões depois que passa pela morte do corpo físico. Então, multidimensional, multiexistencial, e parte também do princípio que a consciência ela está em constante evolução, na busca da sua própria evolução. Então, a conscienciologia tem como base a autopesquisa e o princípio da descrença, que seria não acredite em nada, nem mesmo no que nós estamos lhe falando aqui, tenha suas próprias experiências e tire as suas próprias conclusões. Então, ela parte dessa autopesquisa e o resultado dessas autopesquisas são as verpons, as verdades relativas de ponta. Então, entendendo que a conscienciologia parte desse modelo científico para fazer pesquisa, né, para pesquisar a consciência, então ela vai partir da sua autopesquisa, da sua autoobservação. Então, primeiro ela tem as experiências e depois, no segundo momento, ela faz as análises, né, dessas experiências.
Então, é isso que nós entendemos aí como consciência. Então, a projeção da consciência seria a experiência fora do corpo, seria a saída da consciência de forma lúcida ou não, ou seja, consciente desta experiência ou não, para uma outra dimensão. Então, a consciência sai desta dimensão, seja dormindo ou acordado, e ela vai para uma outra dimensão. Essa dimensão pode ser uma dimensão energética ou uma dimensão extrafísica propriamente dita, onde a consciência, então, se manifesta, ela circula, ela aparece com o seu corpo emocional, uma parte do seu corpo energético e o seu corpo mental. Então, é isso que nós entendemos, em primeiro lugar, como a projeção da consciência. Algumas linhas chamam de viagem astral, viagem da alma, desdobramento. Então, tem vários nomes essa experiência. Essa experiência não é uma experiência recente, né? Então, é uma experiência que já ocorre desde o início da humanidade. Só que abordada e entendida de várias maneiras. A conscienciologia, em sua subespecialidade, seria a projeciologia, que seria a especialidade que estuda a projeção da consciência, tenta, ou seja, faz o estudo, a pesquisa deste fenômeno de forma científica. Então, de um modo geral, digamos que a pessoa dorme, né, o corpo físico fica aqui e os outros corpos se projetam, eles saem. Exatamente. Por exemplo, isso já ocorre de maneira natural. A pessoa dorme, ela deita, né, ou senta no lugar para se recostar, e pode haver uma descoincidência, ou seja, pode haver um desencaixe, uma descoincidência parcial ou total do seu energossoma e do seu psicossoma. Então, uma parte do energossoma, ou seja, do corpo energético, que é o que liga o corpo emocional ao corpo físico, uma parte disso vai junto com o seu corpo emocional e o seu corpo mental, e a pessoa, então, tem essa experiência fora do corpo. Quando ela está tendo essa vivência, ela não necessariamente pode estar lúcida, ou seja, consciente da realidade da projeção, ou seja, ela está projetada, ela pode achar que ela está tendo um sonho, ou às vezes ela pode achar que ela está, de fato, tendo uma experiência física. Nesse momento, a realidade para ela é a realidade, aquela dimensão onde ela se encontra. Então, não necessariamente ela vai se lembrar, ou ela vai pensar que ela tem um corpo físico. Isso que eu ia te perguntar, porque daí então, quando a pessoa está dormindo e tem essa descoincidência, muitas vezes a pessoa tem a experiência e confunde com um sonho, né? Qual seria a diferença para a pessoa poder distinguir o que é uma coisa e o que é outra? Primeiro que o sonho, sendo ele um resultado de um processo cerebral, né, ele tem algumas características do cérebro naquele momento, ou seja, da forma como o cérebro se encontra naquele momento. Então, o sonho geralmente ocorre num período do sono, que nós chamamos de período dos movimentos oculares rápidos, ou seja, em inglês chamado de REM, ou REM, tem vários nomes esse momento. Então, nesse momento em que a pessoa tem aqueles movimentos oculares, naquela fase do sono, a pessoa então tem uma série de visões, de imagens que passam à sua frente, como se fosse um filme. Daí, provavelmente, porque ela está mexendo os olhos, ou seja, ela está processando aquelas imagens que estão à sua frente. Mas aquele filme ou aquilo que está se passando se passa dentro da sua cabeça, ou seja, no seu cérebro, né? Então, ela não está fora. Então, o sonho tem essa característica. E uma outra característica que ele tem é que você está observando um acontecimento, você não está fazendo parte desse acontecimento, que é uma grande diferença para a projeção. Na projeção, você está presente naquele evento, você pode ter você tem um nível de raciocínio, manter o seu senso crítico naquele momento, inclusive podendo chegar a ter um nível de lucidez maior, mais elevado do que aquilo intrafísico, dependendo da pessoa, dependendo das condições. Ou seja, você pode se encontrar numa situação em que você se percebe até mais inteligente, digamos assim, porque você consegue ter uma visão mais ampla da realidade, da vida, dos seus problemas, que às vezes você não consegue ter aqui no intrafísico. Então, o sonho tem essa característica de desorganização, por ser um momento, às vezes, em que o cérebro está organizando as informações. Então, você pode estar simplesmente processando uma série de imagens, de informações que você acumulou durante o dia, às vezes até durante a semana. Então, há uma reorganização da sua rede neuronal. Então, nessa reorganização, você pode estar processando essas imagens. Com o processamento dessas imagens, você pode começar uma sequência de imagens, daqui a pouco passa para uma outra sequência de imagens. Eu diria que parece com
Hoje em dia nós não gravamos mais fitas e até DVDs as pessoas já não estão mais gravando, né? Mas quando a gente gravava os vídeos, né, colocava lá o vídeo na televisão e gravava um programa, daqui a pouco gravava outro, ou mesmo a pessoa que tem a máquina, né, de filmar, ela vai e grava uma série de eventos e depois, para selecionar, ela tem que ficar passando aqueles filminhos. E às vezes ela passa aqueles filmes rápidos, tem coisas misturadas, né? Então, eu diria que o sonho tem essa característica. De organização. De organização. Então, você pode estar percebendo essas imagens. Já a projeção da consciência, ela muitas vezes você vai percebê-la como algo começo, meio e fim. Você pode ter acesso a informações que você não tem aqui no intrafísico. Então, essa é uma das grandes diferenças entre o sonho e a projeção da consciência. Paulo, e a respeito dos sonhos, os cientistas afirmam que todas as pessoas sonham, é algo fisiológico e é natural que todas as pessoas sonhem, embora tenham pessoas que contam que eu nunca sonho, eu não lembro dos meus sonhos. E acontece o mesmo com as projeções, todas as pessoas se projetam e às vezes não lembram? Sendo a projeção da consciência um fenômeno fisiológico, ou seja, natural, todas as pessoas saem do corpo quando dormem, mas é natural, então, que todas as pessoas tenham esse processo. Mas muito poucas pessoas se lembram dessa experiência. E às vezes, quando as pessoas se lembram, como durante a noite você tem uma série de ciclos do sono, né? Então você tem são ciclos que duram em torno de 90 minutos, você tem um primeiro ciclo, no final desse ciclo você quase acorda, tem sonhos, às vezes, após isso ou antes disso, você se projeta, ou seja, você sai do seu corpo, pode ter uma vivência numa outra dimensão, retorna, daqui a pouco entra num sono um pouco mais profundo, volta, no final do ciclo, volta a sonhar, tem uma outra projeção. Só que quando você acorda de manhã, você às vezes se lembra de tudo isso misturado. Aí você mistura sonho com projeção, você lembra de um sonho que começou, que não terminou, daqui a pouco você lembra de um pedaço do sonho que pareceu muito real, mas na verdade aquela parte é só uma parte da informação que você se lembra. Então, você começa a confundir, será que aquele foi um sonho ou uma projeção? Então, às vezes as pessoas, mesmo entre as pessoas, as que se lembram, elas se lembram de partes, ou seja, se lembram parcialmente, se lembram apenas de algumas partes das suas experiências e outras vezes lembram dessas experiências de forma misturada, embaralhada. Então, daí a importância da pessoa ler e aprender a distinguir a diferença entre um sonho e uma projeção e começar a catalogar os seus sonhos também, para ela saber qual que tipo de sonhos, né, ela tem mais frequentemente, para ela identificar quais são as características dos seus sonhos e, a partir daí, quais são as características das suas projeções, ou seja, das vivências que ela poderia começar a criar uma hipótese. Isso pode ter sido uma projeção. E como comprovar que isso foi uma projeção? Se há outras pessoas envolvidas nessa experiência, ela pode, às vezes, ligar ou entrar em contato com essas pessoas e tentar confirmar, confrontar as suas informações. É aquela história da pessoa que lembra, né, que teve um sonho e aí uma outra pessoa lembra que teve o mesmo sonho. Então, nesse caso, provavelmente não foi um sonho, foi uma experiência fora do corpo. Agora, é claro que a pessoa tem que ter critérios para poder identificar essas experiências, né? Quando você fala catalogar, quer dizer anotar tudo? Claro que a primeira parte da autopesquisa, que seria a observação e a anotação dessas experiências. A pessoa pode começar, por exemplo, toda manhã, ou mesmo acordando no meio da noite, tendo um caderno de anotações ali no seu lado, no lado da sua cama, começar a anotar os seus sonhos. Então, e aos poucos identificar quais os sonhos onde ela se encontra, ou ela acha que ela teve mais lucidez. Quais os sonhos onde ela percebeu que havia uma organização diferente, que a sua percepção da história, do que ocorria, era real, né? E outra maneira que ela pode fazer também, ela pode também se propor, a partir dessas anotações, estudando os materiais que existem, ela pode se propor experimentos, né? Deixando objetos em certos lugares, ou pedindo para alguém deixar um objeto com um número em um certo lugar, e ela ir lá tentar verificar esse número ou esse objeto fora do corpo, e depois voltando, desenhando ou escrevendo, anotando, para tentar verificar a veracidade do seu experimento. Ok, Paulo. Estamos conversando com o professor Paulo Marreca, do IPC Florianópolis, sobre os benefícios da projeção consciente. Vamos para um breve intervalo e, na sequência, retornaremos, com essa agradável conversa. Até daqui a pouco.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, seja bem-vindo ao Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, IIPC. Eu sou Marcelo Silva, sou professor, pesquisador e voluntário dessa instituição e estou aqui para convidá-lo a participar de nossa palestra gratuita. Você já teve a sensação de estar fora do seu corpo? Nessa palestra, vamos apresentar a experiência fora do corpo como um fenômeno universal que ocorre com as pessoas ao longo das mais diversas culturas na sociedade humana. Também apresentaremos a experiência fora do corpo como uma ferramenta para que a pessoa possa se autoconhecer e agilizar com isso a sua evolução. Paradoxalmente, é saindo do corpo que entendemos um pouco mais da nossa realidade íntima ou intraconsciencial. Além disso, vamos apresentar para você condições de você confrontar o que é o sonho do que é a projeção consciente, pois o sonho ele é um fenômeno onírico que ocorre dentro do nosso cérebro, enquanto que a projeção consciente é um fenômeno real no qual você se encontra fora do corpo, mantendo o seu nível de lucidez. Saiba mais sobre nossas atividades consultando a agenda de eventos no nosso site. Olá, eu sou Frederico Ganem e gostaria de convidar você que tem interesse pelo autoconhecimento em participar do curso Imersão na Autopesquisa Multidimensional. Este curso é realizado em ambiente de imersão em hotel por uma equipe de professores experientes no emprego das bioenergias. As principais atividades desse curso são a aplicação prática das bioenergias, domínio do estado vibracional visando a sua melhoria de qualidade de vida e também daqueles que convivem com você, exercícios para ampliar o contato com os amparadores ou auxiliares extrafísicos e também a aplicação do arco voltaico crânio-chacral pelo professor Epicom, onde cada aluno terá a oportunidade de ser atendido individualmente e receber um feedback acerca das suas bioenergias. Conto com a participação de todos. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde a você que nos acompanha ao vivo na TV Floripa. Estamos retornando com a programação do Floripa em Foco, hoje conversando com o professor Paulo Marreca, do IIPC Florianópolis. O nosso assunto de hoje é sobre os benefícios pessoais da projeção consciente. Lembrando a você que nesse momento lá no IIPC temos voluntários para receber a sua ligação, caso você queira saber mais sobre as palestras, os cursos, sobre como funciona a instituição. Você pode telefonar para dois números, o 3224-3446 ou também o 3025-3135. Sua ligação é muito bem-vinda. Bem, professor Paulo Marreca, estávamos falando sobre os benefícios da projeção consciente, sobre o que é a projeção,
né? Todos se projetam, diferença entre sonho e projeção. Antes de a gente falar sobre os benefícios propriamente ditos, eu vejo que você trouxe alguns livros aqui bem interessantes, né? Quer falar sobre... Então, esse primeiro livro aqui, que é na verdade, o primeiro livro publicado sobre as projeções da consciência, que é o livro do professor Valdo Vieira, é um relato de projeções, então seria um diário, onde o autor descreve de maneira técnica várias das suas projeções durante um período, onde ele não só descreve essas experiências, mas de que maneira essas experiências foram feitas, ou seja, para que um outro pesquisador possa reproduzir e tentar obter os mesmos resultados com essas técnicas. Então, ele descreve ali cerca de 60 projeções, descrevendo temperatura, condições psicológicas, analisando esses vários veículos, né, como estava o seu corpo físico, as suas energias, as suas emoções e o seu estado mental. E com essas anotações ele começa a descrever as suas experiências e a cada uma dessas experiências o leitor vai observando, pode ir confrontando com as suas próprias experiências e aprender a fazer essa distinção entre o sonho e uma projeção. Aqui você tem então uma série de experimentos fora do corpo e que você pode fazer essa verificação. O nível de lucidez, claro que é um nível de lucidez bastante elevado. Muitas vezes a pessoa vai ter uma projeção onde ela está semi-consciente, então ela não está completamente lúcida. Ela pode às vezes estar lúcida na projeção, mas não lúcida para o que está ocorrendo, né? Ou seja, ela pode perceber, analisar, utilizar o seu senso crítico em relação a tudo que está acontecendo ali, mas ela não se dá conta que ela está projetada. Essas projeções já são projeções onde a pessoa está bastante lúcida, mas que já podem servir como referencial para o experimentador de até que nível de lucidez ele pode chegar ou até ultrapassar. Então, esse daqui é um outro livro, que é o Teoria e Prática das Experiências Fora do Corpo, da Zilda Dries, onde ela descreve também o seu processo de desenvolvimento da capacidade de se projetar de forma lúcida. Então, você tem aqui 2 projetores com níveis de lucidez distintos, cada um dentro da sua realidade, e utilizando essa experiência para a sua autopesquisa, para o autoconhecimento, que é um dos objetivos e um dos benefícios da projeção da consciência. Uhum. Paulo, então a gente observa que tem vários pesquisadores já pesquisando, além do professor Valdo, da Zilda Dries, né, escrevendo, fazendo artigo, futuramente saindo mais livros, né? Uhum. Agora, quais você vê assim como os principais benefícios da pessoa dedicar um tempo para desenvolver a projeção consciente? Há vários benefícios. Eu diria que um dos principais, um dos mais importantes, seria a possibilidade da consciência da pessoa poder substituir as crenças pela autoexperimentação e pela autocomprovação, ou seja, ela não vai, então, por exemplo, há pessoas que acreditam na projeção da consciência, que acreditam na viagem astral. Neste caso, quando você tem a sua própria experiência, você pode, e aos poucos você pode passar a substituir, então, as suas crenças pelas autovivências, autoexperimentações e pela autocomprovação. Um outro benefício muito importante, para mim um dos mais importantes, é a superação do medo da morte, porque, de certa maneira, a projeção da consciência, ela tem algumas semelhanças com a experiência da morte, na verdade, que seria o momento em que a consciência se desliga e descarta ou desativa o corpo biológico. Então, esse exercício de sair, voltar do corpo, vai aos poucos tirando o medo da morte, porque a pessoa passa a se defrontar, a vivenciar uma realidade não física, então ela começa a perceber que a vida não acaba, que a vida, na verdade, continua, que você simplesmente muda de dimensão. Você sai de uma dimensão e vai para uma outra dimensão, então, continuando com seus atributos, com as suas capacidades, e esta habilidade também pode trazer um nível de autoconfiança para a pessoa que dificilmente ela atingiria ou ela conseguiria alcançar apenas aqui no intrafísico, ou seja, porque não é mais alguém que está te dizendo que não há, né, a morte não existe, não, você sabe que a morte não existe. Então, às vezes as pessoas me dizem assim, mas como é que você prova que existe a projeção da consciência? Eu digo a mesma coisa, como é que você prova que você teve aquele sonho? Você não tem como provar.
né? Existem as evidências que o ser humano sonha. A própria ciência, né, dita convencional ou oficial não ainda consegue comprovar que as pessoas sonham. No entanto, todos admitem que sonham. Por quê? Porque é uma experiência em comum, né? Que seja, todos, inclusive os cientistas sonham. Será que se os cientistas não sonhassem, eles teriam interesse ou realmente iriam aceitar o sonho como uma experiência que os seres humanos de fato têm? Então, essa possibilidade de você comprovar, de você provar para você mesmo, é muito importante. Então eu digo, não tenho como provar para você, eu tenho que provar para mim mesmo, isso já está muito mais do que provado para mim mesmo. O que eu posso fazer é lhe ensinar, lhe passar as ferramentas e as informações que você precisa para ter a sua autocomprovação. Dessa maneira, você não precisa acreditar e nem aceitar o que eu digo. Você vai, a partir da sua própria experiência, chegar às suas conclusões. Paulo, e dentro da vida atribulada que as pessoas levam hoje em dia, né? Correria, vários compromissos e trânsito e tal, as pessoas, você vê que as pessoas têm como priorizar um tempo para desenvolver a projeção da consciência? Eu vejo que sempre é possível quando a consciência vê isso como algo importante. Se ela realmente entender os ganhos, os benefícios dessa experiência, vai ser uma questão de prioridade. O que ela prioriza, o que de fato é importante para ela, né? Algumas pessoas procuram a instituição, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia e as outras instituições que estudam essa temática, ou porque já tiveram essa experiência e querem entender essa vivência, essa experiência de forma não religiosa, não mística, ou seja, a partir de uma abordagem científica, não dogmática, e outras pessoas gostariam de ter essa experiência, ou elas acham que poderiam ter, ou elas conseguem enxergar ou entender os benefícios dessa experiência, e na busca de ter uma primeira experiência, às vezes procuram as instituições, os centros educacionais de autopesquisa do IIPC, para tentar aprender a fazer essa experiência de forma técnica, né? Ok. Então, se a pessoa realmente vê os benefícios, entende os ganhos pessoais que ela terá, claro que ela vai investir o tempo, assim como você faz para fazer um vestibular ou aprender uma nova habilidade, né? Paulo, teríamos muito para falar sobre esse assunto, né? Mas dentro de alguns segundos que nos restam, queria que você falasse assim, sobre curso, palestra, para as pessoas terem mais informação sobre a projeciologia e depois sobre uma palestra que tem na Catarinense na semana que vem. Então, todas as sextas-feiras aqui no Centro Educacional de Autopesquisa do IIPC em Florianópolis, na Avenida Rio Branco 354, na sala 810, na verdade no ático, né, do edifício, uma sala onde nós temos as nossas palestras gratuitas, às 19h30. Esta semana, nesta sexta-feira, o tema será Ética e Cosmoética. Nós temos também as palestras uma vez por mês, nas quintas-feiras, na Livraria Catarinense. Semana que vem nós vamos ter uma palestra sobre o parapsiquismo útil, que seria, o parapsiquismo seria, na verdade, a habilidade de você perceber além dos cinco sentidos físicos. E essa palestra eu serei o ministrante, né, serei a pessoa ministrando essa palestra, que será baseada nesse livro que é o Dinâmicas Parapsíquicas, um livro onde são descritas as dinâmicas parapsíquicas realizadas lá no CAEC, de forma técnica, científica, e o resultado parcial dessas pesquisas, mais de 7 anos de pesquisas contidas nesse livro, junto com também nesse livro um CD-ROM, que ilustra de forma bastante didática todas as dinâmicas, como elas ocorreram, como elas podem ser reproduzidas para aqueles que quiserem ou experimentá-las ou reproduzi-las de alguma maneira, né? Okay, nós temos também os cursos CIP, que é o curso de entrada, um dos cursos de entrada, que é o curso integrado de projeciologia, onde a pessoa vai aprender, vai estudar a projeção da consciência. São 20 aulas com 50 horas, 2 laboratórios de técnicas projetivas, onde o aluno vai se deitar no colchonete e aplicar uma técnica para tentar sair do corpo de maneira lúcida. Ok.
Paulo, muitíssimo obrigado pelas informações que você trouxe aí para a gente, né? Os livros, os cursos, palestras que você divulgou e as informações também sobre a projeção da consciência. Então, se você tem essas projeções, se você vivencia as projeções conscientes ou se quer desenvolver, você pode entrar em contato conosco no IIPC Florianópolis, nos telefones que foram anunciados, também no site do IIPC, que é www.iipc.org. E fica aqui o convite, para a palestra nessa sexta-feira, agora à noite, no IPC, sobre ética e cosmoética, e na semana que vem com o próprio professor Paulo Marreca, na Livraria Catarinense do Shopping Beira-Mar, quinta-feira, 19h30. O tema é desenvolvimento do parapsiquismo. Agradeço a você que nos acompanha aí nas quartas-feiras, agradeço também a equipe da TV Floripa e nos vemos novamente na semana que vem, com o tema do seu interesse. Até lá! IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.